Glória a Deus, Deus seja louvado. No meio de uma crise global, no meio de tantas dúvidas, não só pessoais quanto a sua vida, mas a cidade, o estado, o país, as nações estão em dúvidas. No meio de um tempo em que nós não sabemos para onde avançar, com que força avançar, você está aqui recebendo uma palavra. Você está aqui buscando a Deus e a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você está precisando no seu trabalho vai ser acrescentado. Aquilo que você está precisando na sua vida sentimental vai ser acrescentado. Aquele milagre que você está precisando na sua família vai ser acrescentado, porque primeiro você está aqui buscando o reino de Deus e ninguém te obrigou a vir. Ninguém te obrigou a assistir, você quis buscar primeiro o reino de Deus. E uma decisão muda muita coisa em relação ao nosso futuro. Uma escolha do que você vê, do que você ouve, muda muita coisa em relação ao nosso destino. Você escolheu estar aqui. E tudo que você escolhe traz uma recompensa. Tudo que você escolhe traz uma resposta, seja boa ou ruim. Porque quem escolhe caminhos errados ou ruins recebe respostas negativas. Mas para quem escolhe aquilo que estava no coração de Deus, aquilo que era a vontade de Deus, as respostas sempre são positivas, sempre são de crescimento. Então você está num lugar de boas notícias, a casa de Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Abre a Bíblia, a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler uma sequência de versículos muito famosos, você com certeza já leu várias vezes. Mas talvez você nunca tenha reparado em algumas coisas que eu quero te mostrar hoje. A Bíblia diz assim, capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se você está com uma caneta, sublinha aí. Esforça-te, sublinha, esforça-te, e tem bom ânimo. Porque existem coisas que Deus pode fazer por você. Olha, eu não vou te deixar, nem vou te desamparar, mas não dá para me esforçar por você. Então você se esforça e você tenha bom ânimo. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Quero que você sublinhe isso aqui. Tu farás herdar esse povo. Deus está dando a dica clara de futuro. Tem gente que não entende o que Deus falou. Você imagina se Josué quisesse viver o que ele viu a vida toda com Moisés, que era a libertação do povo do Egito. Deus vem dar uma instrução clara em uma frase. Se você às vezes não prestar atenção em uma frase de Deus, você perde a instrução que te leva para o futuro. Ele falou, você vai fazer herdar o povo, a terra que eu vou mostrar. Ou seja, você não vai libertar mais ninguém, que eles já estão libertos. Você não precisa treinar ninguém, porque eu vou treinar em outra situação. Você não precisa instituir lei que já foi criada por Moisés. Você só precisa fazer o povo herdar uma terra. Se você não está atento com Deus, na hora que Ele te dá a instrução, que pode ser em uma frase, como Ele deu para Josué, você perde tudo que Ele tinha para o futuro, porque você não prestou atenção. E aqui ele repete no versículo 7. Parece que é o mesmo versículo, mas não é, uma repetição. Tão somente esforça-te, sublinha de novo, esforça-te, e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado. O cuidado que você vai ter em cumprir o que Deus mandou está na palavra. Deus fala o seguinte, medita dia e noite. Para quê? Para que você seja o mega sábio da atualidade? Não, para que você tenha cuidado. Pode falar mesmo com máscara, não tem problema não. Para que você tenha cuidado. Quem aqui já errou na vida porque não teve cuidado com uma decisão, com um sentimento? Quem descuidou dos sentimentos já alguma vez? Hein?
Eu estou com vontade de apontar para a gente aqui, mas não posso fazer. Eu conheço. Já estão rindo, já, a pessoa sabe quem é. Olha só, escuta isso aqui. Se você se descuidar porque não lê a palavra, você está frustrando o plano que Deus já soprou para você. Ele falou, leia a palavra, medita de dia e noite para que tenhas o cuidado. Cuidado para decidir, o cuidado para fazer as coisas. Olha só, e para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sublinha isso aí. Então farás prosperar o teu caminho. Quem quer prosperar nos seus caminhos? Tudo que você botar a mão prosperar. Quem quer ser bem-sucedido? Bem-sucedido, para quem não entende, é ter sucesso. Quem quer ter sucesso na vida? Melhor, quem quer ter sucesso naquilo que Deus mandou você fazer? Versículo 9. E a gente encerra nesse. Não te mandei eu? De novo, pela terceira vez, ele vai dar a mesma instrução. Esforça-te e tenha bom, não temas, ou seja, tenha coragem. E não te espantes. Quando você fala para uma pessoa não ficar espantada, ela tem que estar em que situação? Em que situação você fala para uma pessoa não te espanta? É uma situação de medo, de terror? É para quem odeia roda gigante ter que andar porque está com todos os amigos no parque e não tem como dizer que não vai? Você fala, não fica com medo não se espanta não, vai dar tudo certo. É quando recebe a pior notícia da sua vida. É quando tudo começa a ficar contrário, aí vem Deus e fala para Josué o seguinte, não te espantes, ou seja, era assustadora a situação. Porque tudo que Deus coloca na tua mão, você sabe que sozinho não vai poder fazer. Então é assustador. E ele fala o seguinte, tem de bom ânimo, não temas, ou seja, tenha coragem, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha um sonho de ser músico. Tinha um sonho de trabalhar em estúdio, gravar música, essas coisas, como músico. Eu estudava nessa época na Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola de música conhecida no Rio de Janeiro, um conservatório, e eu estudava contrabaixo. Mas eu sabia que para eu aperfeiçoar, eu tinha que estar trabalhando num estúdio. Então, a gente frequentava uma igreja que tinha mais ou menos 5 mil pessoas, era uma igreja muito grande naquela época. E tinha um moço nessa igreja que era muito conhecido pelo estúdio que tinha. Eu tinha 15 anos, o meu pai era pastor auxiliar nessa igreja, eu chamava meu pai, pai, fala com Pedro lá, fala com ele que eu quero trabalhar com ele, meu pai. Eu não, fala você. Eu falei, não pai, pede lá. Pô, fala para ele, fala que você é pastor aqui, aí pede uma chance para eu ir lá. Meu pai falou, eu não, Tiago, se quiser faz você, vou pedir, você depois vai desistir desse negócio aí. Eu falei, não pai, eu quero trabalhar lá e tal. Meu pai falou, não vou fazer. E foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Por quê? Porque eu tive que criar coragem. Quando você faz alguma coisa para alguém que ela deveria fazer, você roubou a oportunidade dela adquirir coragem. É a mesma coisa de você tentar libertar uma lagartinha dentro de um casulo. Ah, tadinha, está sofrendo tanto. Aí dá um talho no casulo para ela parar de se bater. Na verdade, você atrapalhou o processo de crescimento, de evolução, de metamorfose da lagarta para a borboleta. Então, graças a Deus, meu pai falou que não ia fazer, porque eu criei coragem. Fui lá e falei, olha, Pedro, eu queria trabalhar para você, mesmo que fosse de graça, é porque eu quero aprender. Ele falou, tem que ser de graça mesmo, porque eu não tenho como pagar. Eu falei, tudo bem. E o primeiro ano inteirinho, eu fiquei trabalhando de graça. Ia lá, enrolava os cabos no estúdio, ia aprendendo. No outro ano, eu comecei a ser remunerado. Quando eu saí dos 19 para os 20 anos, quando eu saí do estúdio para trabalhar em outra coisa, eu já era um gerente geral. E dos meus 15 aos meus 19, 20 anos, eu aprendi muita coisa sobre a vida, sobre negócio, sobre responsabilidade, sobre o mercado da música, eu acabei não ficando, sobre caráter, porque eu tive coragem de pedir. A maioria das coisas que você não tem é porque você nunca teve coragem de pedir.
Tem gente que não tem coragem de pedir a Deus, quanto mais as pessoas que vê cara a cara. E aí vem Deus agora nos dar uma lição de coragem. Ele pega Josué, que não era nenhum medrosinho. Ele pega Josué, que não era nenhum inexperiente. Era simplesmente o discípulo direto de Moisés, o maior profeta do judaísmo. O homem que libertou o povo de Israel do Egito. Ele pega Josué e dá essa sequência de mensagem, de palavras que a gente leu. Não te espante. Parece até que ele está falando com um medroso, né? Se esforça. Parece até que ele está falando com um preguiçoso, né? Tem de bom ânimo. Parece até que ele está falando com um desanimado, não é? Mas não era, não. É que todo ser humano, quando está prestes a viver o seu destino, perde a força, o ânimo e a coragem. Todo ser humano, independente se você tem faculdade ou não, se você é branco ou é negro, se você é rico ou é pobre, se você é crente há 40 anos ou se converteu ontem, todo ser humano, quando está prestes a cumprir o que Deus mandou na vida dele, a coragem, o ânimo e a força parece que escapa e você se sente desanimado, fraco para fazer aquilo e sem coragem, o medo começa a vir. Então Deus teve que aparecer para Josué e falar o óbvio. Eu estou contigo. Josué não sabia que Deus estava com ele. Josué viu a sarça ardente. Josué viu o maná caiu do céu no deserto. Josué acompanhou todos os milagres. Josué passou no Mar Vermelho em seco, junto com Moisés e o povo de Israel. Você tem dúvida? Escute isso. Ele viu vários milagres no deserto. Será que tinha alguma dúvida de que Deus estava com ele? Tinha dúvida que Deus existia? Não. Mas ainda assim, ele tinha medo, estava sem força e sem coragem, sem ânimo. Porque isso é o que acontece quando você está de cara com o teu destino profético, quando você está de cara com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você se sente despreparado, você se sente desanimado, você se sente sem força, você se sente incapaz, porque sempre que Deus te chama para alguma coisa é muito maior do que aquilo que você achava que podia fazer. Imagina depois de uma quarentena como essa, de um coronavírus, de um problema desse que paralisou comércio, finanças, abateu emocionalmente muita gente, roubou a fé de muita gente. Agora, além do medo normal, da falta de coragem normal e do desânimo normal que qualquer ser humano tem diante do seu propósito, ainda tem agora a gravidade da situação global. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade. Porque todo homem e mulher de Deus que foi usado por ele na Bíblia, todo homem e mulher de Deus que está aqui foi usado no meio de uma crise. Você nunca vai ver alguém usar, e fulano de tal estava comendo e bebendo feliz da vida, tudo dando certo e Deus o chamou para a obra. Não. Era sempre assim, Davi de trás das malhadas, né? José teve que ir para a prisão no Egito. É sempre num momento difícil, é sempre numa crise. Foi na crise da Babilônia que Deus levanta Daniel. Ou seja, as crises são oportunidades para Deus vir te lembrar que você vai precisar de força, ânimo e coragem. Você vai precisar de coragem para não levar os teus sonhos para o túmulo. Todos nós vamos morrer. E muitos de nós, se não tivermos coragem, vamos levar sonhos que poderiam salvar muita gente, ajudar muita gente para a sepultura. Se nós não tivermos ânimo, nós não vamos fundar empresas que mudariam a vida de pessoas, ministérios que pregariam a palavra em nações. Se nós não tivermos ânimo, a gente não começa nem a fazer o que tem que fazer hoje. Quanto mais fundar uma história, uma empresa, um trabalho, uma instituição, algo que mude a vida de muita gente. Se nós não tivermos força, a gente não consegue levantar hoje diante de tudo isso que a gente vê no mundo. Eu até parei de ver televisão, que é tanta desgraça, é tanta coisa, que você fica sem força. Você fala assim, não vou nem sair, senão eu vou morrer. Se eu sair, vou pegar um negócio desse e vou morrer. Então eu decidi que eu ia escutar a voz de Deus, e não a voz do que as pessoas falam, porque Deus é o único que fala para mim, tem de força. O mundo está te falando assim, ó, não adianta mais lutar não. E Deus fala, tem de bom ânimo. O mundo todo dia faz coisas para tirar, para roubar a tua paz e a tua vontade de ir para frente. E Deus está falando, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima, eu estou contigo por onde quer que andares.
Se você for para a direita, eu vou contigo. Se você for para a esquerda, eu vou contigo. Se você resolver abrir a empresa, eu vou lá e empreendo contigo. Se você resolver trabalhar ali, eu vou lá e trabalho contigo. Se você resolver começar agora teu ministério, eu começo contigo. Aonde quer que andares, eu irei contigo. A única coisa que eu não posso fazer por você é ter coragem, força e ânimo. Eu posso prometer que estarei contigo, mas eu não posso prometer que eu vou te dar força. Eu posso prometer que eu vou andar contigo, mas não posso prometer que você vai ter ânimo. Eu posso prometer que aonde quer que você pise, eu piso contigo, mas não posso prometer que você vai ter coragem, porque isso depende de você. Então lê a Bíblia antes de fazer orações que não vão ser respondidas. Deus, me dá coragem. Deus, como assim? A coragem está no ser humano, seja ele crente ou não. Tem gente que nunca entrou na igreja e é corajoso? Hã? Escutei sim, não. Vamos lá. Tem gente que nunca entrou numa igreja, que é do mundo, e é corajoso? Sim. Tem gente que está dentro da igreja há 20 anos e é covarde? Medroso? Sem ânimo? Porque não é Deus nem o diabo que coloca em você, isso é do ser humano. O ser humano cria coragem ou não. O ser humano pega ânimo para fazer as coisas ou não. O ser humano cobra força para eu vou avançar ou não, eu vou ficar aqui reclamando da vida. É uma decisão do ser humano, é uma escolha do ser humano. Quando a Bíblia diz, escolhei hoje a quem sirvais, sabe o que Deus está falando? Não dá para escolher por você. Não dá para botar ânimo em você, ou você decide hoje dar um passo em direção à tua vitória. Pode vir coronavírus, pode vir quarentena, pode vir o que for. Nada pode derrubar quem está decidido a avançar. Porque a palavra de Deus sobrepõe a crise. A crise vem dizendo que está difícil mesmo. Mas se nós servimos ao Deus do impossível, o que é uma coisa difícil para Ele? Se fosse impossível, Ele resolveria. Imagina o difícil, que é longe do impossível ainda. A única coisa que nós precisamos entender nessa noite, e isso aplica-se à minha vida, é uma coisa que eu tenho pensado, orado muito: ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Forte, corajoso e ter bom ânimo. Mas será que Deus quer que eu saia dessa crise? Não. Ele enviou o seu único filho Jesus há 2000 anos atrás para você dar errado. Tá tudo dar errado. Se o carpinteiro não faz mesa para dar errado, Deus vai fazer o ser humano para dar? Se engenheiro algum constrói prédio para cair, Deus vai construir ser humano para cair? Tudo que Deus fez é perfeito, diz a palavra. Então Ele te criou para dar certo. Por que uns dão certo e outros não? Porque falta ânimo, coragem e força. Porque sabedoria Ele dá, fé Ele aumenta, amor Ele envia, agora ânimo você vai ter que ter. Coragem você vai ter que ter, senão seria injusto Deus dar coragem para uns e fazer outros medrosos. Aí é injustiça. E Deus é justo. Da mesma forma que a moeda mais valiosa do mundo não é o dinheiro, é o tempo. Para que Deus fosse justo, Ele não podia medir a gente pela moeda do dinheiro. Porque uns têm e outros não têm. Uns aqui têm, alguns têm milhões, outros têm 1.000, outros têm R$5, R$3. O irmão levantou a mão, não precisa levantar não, irmão, já entendi ali. Dos R$3. Escuta isso aqui. Não, a irmã está olhando, é brincadeira, não está levantando. Escuta isso aqui. Se Deus nos medisse pelo dinheiro, Ele seria injusto, porque uns têm, outros não têm. Agora Ele nos mede pelo tempo, por como você investe e gasta teu tempo. E todo mundo aqui tem 24 horas. O homem mais poderoso do mundo tem 24 horas. O presidente dos Estados Unidos tem 24 horas, você tem 24 horas. O bilionário tem 24 horas, o pobre tem 24 horas. Não tem diferença. O chinês tem 24 horas, o brasileiro tem 24 horas. Então, tudo que Deus faz é justo. E da mesma forma que o tempo
é igual para todo mundo. A coragem, cada um, o ânimo, cada um decide como vai usar, porque já está dentro do ser humano. Por isso eu quero te animar a fortalecer 3 coisas na tua vida, se você está anotando: ânimo, coragem e força. São 3 coisas que Deus pede para Josué e diz: faça isso, Josué. Ou seja, eu não posso te dar, você tem que fazer. Tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, e fala várias vezes, como nós lemos, ser forte e corajoso. Mas me falaram que vai me mandar embora por causa da crise. Tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Mas parece que vai tudo dar errado e agora o dólar vai subir mais, aí o negócio vai quebrar. Tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Mas olha, está difícil para todo mundo, parece que não vai abrir. Eu trabalho com restaurante, falaram que vai fechar de novo. Tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Não importa a notícia que chegar para você, Deus vai te falar: não te espante, não te amedronte, não fique com medo, não fica pensando no amanhã, porque o que eu tenho que fazer eu vou fazer hoje na tua vida. Agora tem de bom ânimo e ser forte, vai avançando. Só isso. Se você avançar, se você não parar, Ele continua fazendo. Deus não para de agir. A gente que desiste no meio do caminho, Deus não para de agir. Deus não para de agir. Deus não para de fazer. A gente para, Deus não para. Sabe o que aconteceu? Josué fez o povo de Israel herdar a terra prometida. Deus, em uma frase, passou a missão dele. Imagina, Deus fala contigo, você pede confirmação. Senhor, se é da tua vontade, me confirma, porque Deus falou contigo, usou profeta, depois te deu um sonho, depois passou um ônibus escrito, depois você passou no outdoor, estava escrito que o profeta te falou no outdoor. Aí depois você foi no monte, uma sarça ardente queimou, saiu uma voz falando: é isso mesmo. Você ainda chega em casa e falou: Senhor, se é de Deus, que o cometa Halley passe hoje. O crente está sempre precisando de uma confirmação. Deus falou com Josué em uma frase: você vai fazer herdar a terra que eu prometi ao povo de Israel. Uma frase. Em uma frase, Deus revelou a missão de Josué e ele cumpriu. O povo herda a terra prometida. Você conhece a história, ele dá 7 voltas nas muralhas de Jericó. Não 2, nem 3, Deus mandou dar quantas? E quando você acha que 5 já é suficiente? Porque fica desanimadinho. Porque não é 7 voltas em volta de um muro normal, é de uma cidade. Você já imaginou dar 7 voltas em volta de São Paulo? Na 5ª volta, José podia estar falando: tá bom, né? Se fosse para cair, não estou nem escutando nada ruim, ó. Não deve ser verdade. Tem gente que resolve desanimar na 5ª volta. Tem gente que resolve perder as forças na 6ª volta. Mas Deus prometeu na 7ª. E o que Ele promete, Ele cumpre. As muralhas caíram, Ele faz o povo de Israel herdar a terra prometida. O que coloca Josué na história não foi ele ter sido escolhido para ser o substituto de Moisés. Foi ele ter tido coragem de obedecer a algo que parecia impossível. O que vai te colocar na história, o que vai fazer os teus sonhos se realizarem, não é você ser escolhido por Deus. Não é você ter um chamado. É você ter coragem para cumprir esse chamado. Tem gente aqui que sabe que o seu chamado é cantar, mas tem vergonha de cantar. Então continua aí e veja todo mundo prosperar, menos você. Porque a Bíblia diz, farei prosperar os teus caminhos. Se atentamente você cumprir o que eu estou te falando. Ou seja, porque a gente não prospera. Vai dizer, porque não trabalhou certo. Que isso? Tem um monte de gente trabalhando muito e não ganha. Tem gente que trabalha menos e ganha. Já viu isso? É porque está trabalhando em cima daquilo que tinha que fazer. E tem gente se esforçando muito em cima daquilo que ninguém mandou fazer, nem Deus. E aqui está a chave da mensagem: a coragem só tem efeito para prosperar o seu futuro se for em cima de uma palavra. Ter coragem para fazer o que ninguém pediu não adianta. Então fica mais difícil, porque além de você ter que arranjar coragem, ânimo e força dentro de você mesmo,
você ainda vai ter que ter coragem, ânimo e força para fazer o que Deus pediu e não o que você quer. Não adianta você ter coragem para fazer a viagem da sua vida se Deus não pediu isso. Não adianta você ter ânimo para montar um negócio que Deus não pediu para você fazer. Coragem, ânimo e força servem para transformar o teu propósito em uma locomotiva. Agora, se você não souber qual é o teu propósito, se você não souber qual é o chamado, se você não souber qual é a palavra que Deus te deu, não adianta ter coragem, ânimo e força. Josué só prosperou e fez herdar o povo de Israel, fez herdar a terra prometida ao povo de Israel, porque ele teve coragem, ânimo e força, ele não se espantou em cima da palavra que Deus deu para ele. Eu já vi gente corajosa, como eu falei, tem gente que nunca entrou numa igreja e é corajosa. Eu já vi gente corajosa, mas que teve coragem para fazer coisas do mal. Ou você acha que um traficante não precisa ser corajoso? Você acha que um homem como o Pablo Escobar, que ficou 30 anos na frente do tráfico da América Latina inteira, não teve ânimo, força e coragem? Sim ou não? Imagina 30 anos fugindo de polícia, 30 anos se escondendo, 30 anos correndo, pulando muro, 30 anos trocando tiro, 30 anos subornando, 30 anos entrando e saindo da prisão. Tem que ter ânimo, coragem e força. Sim ou não, pessoal? Então ele pega a coragem, o ânimo e a força que o homem descobre que tem e investe para o que Deus não mandou fazer. O final é a morte. Então descobre a frase que Deus soprou para você. Qual é o teu chamado? Deus soprou para Josué: você fará herdar a terra prometida ao meu povo. O que Deus mandou para você? Descobre essa frase, aumenta a tua força, teu ânimo, teu nível de coragem, e nada te será impossível. Todas as coisas vão começar a dar certo. Os problemas vão parar? Não, você só não vai sentir mais. Porque quando está tudo dando certo, os problemas continuam, você que não sente mais. Porque você está anestesiado pelos resultados. O problema não para, no mundo teremos aflições. Mas hoje você sente muito mais os problemas, porque quando não tem resultado nenhum, você só bota o foco no problema. Quando tem resultado, você olha para o problema e fala: realmente é o problema, mas isso aqui é bem melhor. E foca no que você tem, no que você construiu, no resultado, na frutificação, no fruto que Deus mandou. Eu venho aqui para te dizer que não tem jeito, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que ter coragem. Coragem para não deixar o teu chamado morrer. Coragem para não deixar o teu sonho acabar pela metade. Coragem para não deixar o teu casamento ficar no meio do caminho. Coragem para não deixar o que as pessoas lá fora dizem a teu respeito determinar quem você é de verdade. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter ânimo, você vai ter que ter força, você vai ter que se levantar hoje e você mesmo ir fazer como o filho pródigo. Deus não mandou um anjo lá no filho pródigo, né? Deus não mandou nem um ser humano abençoado lá no filho pródigo. O filho pródigo caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei até meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz: levantando-se, foi. Não teve anjo, não teve Deus soprando no ouvido dele, não teve um amigo camarada: vamos lá, amigão, recobra o ânimo. Porque o ânimo, a força e a coragem que você precisa para dar uma reviravolta na sua vida, Deus colocou na sua vida quando você nasceu. Todo ser humano tem. Você só precisa encontrar isso em você e botar para fora. Está aí você. A coragem para você continuar avançando. O ânimo para você não parar na metade. A força para você pegar o teu chamado, aquilo que Deus confiou em você e realizar. Para subir aqui no púlpito e pregar, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter força. Quantas vezes eu já fui ministrar em 3 cidades diferentes no mesmo dia? Coragem para falar para um público de 20 mil pessoas. Força, porque não dormiu direito. Ânimo, porque tem que sair daqui e já ir para outro lugar. Para cumprir meu chamado, eu preciso de coragem, ânimo e força. Para você cumprir o seu, você vai precisar das mesmas coisas. Não tem jeito. Você vai ter que fazer alguma coisa hoje. Porque Deus já fez. Tudo que Deus tinha para fazer por você, Ele fez há 2000 anos atrás, quando enviou seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz. Ali Ele te deu certeza de vitória, cura de enfermidades, salvação eterna, perdão dos seus pecados, acesso direto ao Pai.
Tudo que você precisa, há 2000 anos, Deus já fez por você. Agora quem tem que fazer alguma coisa é você. Quem tem que fazer alguma coisa agora é você. Quem tem que ter coragem para agir hoje é você. Quem tem que ter força e ânimo para não deixar o teu ministério morrer é você. E qualquer que seja a tua história triste, eu tenho uma mais triste ainda para te contar. E se eu não tiver, um irmão aqui tem. Você acha que a tua história é triste? Escuta do teu irmão do teu lado. Você saber que você não é o mais sofrido do mundo, não. Tem gente que sofre mais do que você. A gente sempre quer usar nossas tristezas, nossas frustrações, nossos problemas como uma desculpa para a gente desanimar no meio do caminho. Josué não botou desculpa. Josué não ficou reclamando, mas vou ser substituto, né? Você já parou para pensar como é difícil ser substituto? Ainda mais de um herói como Moisés? Você tem que substituir um herói. Você nunca vai ver Josué reclamando, puxa, deixa eu começar minha vida do zero. Deixa eu começar aqui o meu. Moisés teve a vida dele. Ele aceitou o chamado que Deus deu. E teve força, coragem e ânimo. É o que eu profetizo sobre a tua vida hoje. Força, coragem e ânimo. Para nenhum sonho teu morrer, eu profetizo, não vai morrer. Para nenhum chamado, o propósito de Deus na tua vida não vai morrer. Nós declaramos em nome de Jesus, não vai morrer. Você vai ter força, ânimo e coragem para cumprir o propósito, viver o chamado e realizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Realizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Agora, essa coragem só serve para realizar o que realmente Deus pediu para você fazer. Já descobriu o que Deus pediu para você fazer? Não saia do quarto então até Ele falar com você. Deus nunca se cala, você que não está ouvindo. Se tranca no quarto e fala, só sai daqui quando Deus falar, para ver se Ele não fala contigo. Quer dizer, se teus ouvidos não se abrem, né? Para escutar a voz de Deus. Ele te dá sonho, Ele vai mandar alguém te ligar, vai ser através da palavra, alguma coisa vai acontecer que você vai entender qual é o teu chamado, o que Deus espera de você, e aí você precisa ter coragem, força e ânimo. Você perde a força por causa de pessoas, você perde o ânimo por causa de situações, você perde a coragem por causa de frustrações. Normal. Normal para quem ainda não descobriu o seu chamado. Para quem descobriu, essas coisas não são normais. Essas coisas não fazem parte da nossa rotina. O desânimo não pode me pegar. A covardia, o medo não pode me pegar. A falta de coragem, a falta de força, a fraqueza espiritual, emocional não pode me pegar porque eu tenho um chamado. Quem aqui sabe que tem um chamado em Deus? Fica de pé só quem sabe, você já sabe. Se você não sabe, fica sentado. Não tem problema, fica sentado. A gente vai orar por quem tem e por quem não tem. Você sabe que tem um chamado, Deus já falou contigo sobre isso. Você tem um chamado. Talvez você precise um pouco mais de clareza nesse chamado. Talvez você precise de direcionamento nesse chamado, mas você sabe que tem um chamado. E você que não tem, continua sentado. Não tem porque ainda não descobriu. Quer dizer, todos têm. É impossível uma pessoa não ter um chamado. Você ainda não descobriu, você ainda não percebeu. Para vocês que já descobriram ou perceberam o chamado que Deus tem na vida de vocês, saibam que para tudo que Deus mostrou para vocês se cumprir, só depende do que vocês vão fazer a partir de hoje. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele te deu chamado, é porque Ele tinha certeza que era para você. E a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Se Ele te deu, nem mesmo você com as tuas decisões erradas pode tirar. Deus é tão perfeito. Tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E você que ainda não percebeu ou descobriu o seu chamado, saiba que isso pode acontecer de um dia para um outro. Você pode entrar num processo, Deus pode te botar num processo. Eu entrei num processo de 9 meses para Deus revelar o meu chamado. Mas você pode descobrir hoje aqui numa oração. Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Faz do jeito dele. O importante é, a partir de hoje, você perseguir o teu chamado.
Eu não sei se você percebeu nessa história, se você conhece, mas Josué serviu Moisés a sua vida toda, sem ter ideia que ele é quem faria o povo de Israel herdar a terra prometida. Quando Moisés morre, anos depois de Josué estar servindo Moisés, Deus fala: Josué, você é quem vai fazer herdar. Às vezes o chamado é revelado muitos anos depois mesmo. Nem sempre é do jeito que você quer. Nem sempre, se Deus tivesse dado o meu chamado jovenzinho, se Deus tivesse dado o teu chamado jovenzinho, ele é perfeito, você teria perdido. Porque não teria condições de arcar com aquilo. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância, mas não o tempo do conhecimento, né? Então tem vezes que ele te cega para o teu chamado para você estar na ignorância mesmo. Porque você não está maduro para ter o conhecimento do chamado. É muito forte isso. Então, para te poupar das consequências de ter o conhecimento do chamado e não cumprir, ele não deixa você ver por um tempo. Que Deus misericordioso. Mas está chegando a hora da gente se envolver com aquilo que Deus mandou a gente fazer, parar de ficar olhando para o chamado dos outros, parar de ficar olhando para o resultado dos outros, viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. E tudo que Ele está pedindo nessa noite: eu quero viver isso, pastor, é coragem, ânimo e força. Todo o resto Ele faz. Quem vai derrubar os gigantes é Ele. Quem vai desfazer as armadilhas do caminho é Ele. Quem vai colocar as pessoas certas do teu lado é Ele. Quem vai revelar a missão, o próximo passo, é Ele. Você só vai ter que ter força, coragem e ânimo. O que mais as pessoas têm me escrito pelas redes sociais: Tiago, estou tão desanimado da vida. Tiago, estou sem coragem de ir para o próximo emprego. É tudo o que eu estou pregando hoje. Essa palavra Deus me deu hoje à tarde, lendo mensagens na internet. As pessoas, a palavra falta de coragem, medo e desânimo apareciam em 80% das mensagens. As pessoas estão sofrendo porque não tem coragem, ânimo e força. E é justamente isso que Deus requer para cumprir o teu chamado. Então o nosso inimigo, o nosso adversário, vai sempre investir para roubar tua fé, teu ânimo e tua força, para que você não cumpra o teu chamado. Mas nessa noite, armadilhas serão desfeitas. Você vai recobrar as forças, o ânimo e a coragem. E Deus, mais uma vez, como sempre, em sua misericórdia, vai te levantar. Aos que estão sentados, Deus vai começar o processo de revelar chamado, propósito na tua vida. Porque está chegando um tempo de verdadeiros milagres na nossa caminhada. Essa pandemia veio para deixar o nosso coração no ponto preferido de Deus. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração disposto a ouvir. E Deus vai começar a falar. E às vezes toda a missão de uma vida Ele vai te dar em uma frase, como deu em uma frase para Josué: você fará herdar a terra prometida ao meu povo. Só isso, só isso. Só que isso leva uma vida inteira. Só isso, mas você vai ter que dar 7 voltas de Jericó. Só isso, mas lá tem gigante, você vai ter que derrubar. Só isso, mas você ainda tem que atravessar o resto do deserto e entrar na terra. E eu creio que nessa noite, Deus vai despertar esse chamado. Até aqueles que já estavam meio mornos no chamado, Deus vai despertar isso em você, porque chegou o tempo de grandes coisas. Chegou um tempo das coisas realmente começarem a acontecer. Cada dia que você atrasa o seu chamado, são centenas ou milhares de pessoas que estão perdendo. Porque o teu chamado nunca é para você, já percebeu, né? Eu não estou pregando para mim aqui hoje. Eu nunca preguei para mim na vida. Eu nunca fui no espelho e falei: Tiago, eu tenho uma palavra para você. Toda vez que eu prego é para alguém. Ou seja, o teu chamado é para abençoar alguém. E cada vez que você atrasa o teu chamado por falta de coragem, ânimo ou força, pessoas estão deixando de serem abençoadas. Você precisa começar hoje a fazer o que Deus pediu para fazer. Só depende de você. Nós declaramos em nome de Jesus coragem, força, ânimo, que teu povo descubra o chamado, desvende a missão de cada um aqui na terra, para
para que eles possam tomar a decisão de começar. Nós cremos num Deus soberano que faz todas as coisas se tornarem realidade, até as mais impossíveis. Declaramos a tua paz, o teu amor e o teu sobrenatural correndo no meio do teu povo, em nome de Jesus o Cristo. Amém.